Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado estadual Inácio Loyola, do MDB, que está em seu 4º mandato na Casa de Tavares Bastos. Iniciamos esse nosso bate-papo com a séria questão nacional. A tentativa de golpe de Estado no Brasil, na sequência dos atos do 8 de janeiro em Brasília, e as decisões do STF mediante investigação da Polícia Federal. Deputado, qual a sua opinião e como o senhor avalia essa questão? Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço, Gorete. Tenho uma satisfação muito grande, sempre vim a seu programa e que, na verdade, comunicar com a população alagoana e, por conta da tecnologia da internet, com a população mundial. Começando pelo 8 de janeiro, uma atitude inexplicável, irresponsável, nenhuma tentativa de querer implantar o golpe aqui no nosso Brasil. Basta os momentos de ditadura que nós já tivemos aqui no Brasil. O brasileiro não aceita mais esse tipo de política. Ditadura nunca mais, já é um slogan. Nunca mais. Isso aí é inadmissível. O povo é quem decide, é quem escolhe os seus representantes. E aquilo é uma coisa que não tem nem explicação. É uma mistura de responsabilidade, uma soma de baderna, de tentativa de golpe daqueles que não aceitaram os resultados das urnas. Então, isso é uma coisa que eu abomino totalmente. Recentemente, a Polícia Federal, nas suas investigações, descobriu os arquitetos que tentavam a todo custo implantar um regime ditatorial aqui no Brasil. A Polícia Federal, com toda a sua tecnologia, é claro, descobriu isso e cabe agora o nosso Supremo Tribunal Federal analisar, julgar tudo isso. Acreditamos, pela conduta que tem todos os que fazem o Supremo Tribunal Federal, eles vão exatamente inocentar aqueles que não têm culpa e, evidentemente, condenar aqueles que tentaram a todo custo implantar esse regime nefasto para nós brasileiros. Pois é, o atentado contra a democracia não vingou, isso é fato, né, deputado? E eu lhe pergunto, podemos afirmar que o Estado democrático de direito, por meio da Constituição também, continua, digamos assim, amparando as instituições? Olhe, a Carta Magna de qualquer país é a Constituição Federal. Nós precisamos, nesse momento, fortalecer as nossas instituições e os nossos poderes. A democracia está reforçada. A democracia, com isso, fica totalmente reforçada. O poder legislativo tem seu papel, o poder executivo tem seu papel e o poder judiciário tem seu papel. O mais importante nesse processo é a harmonia entre eles, porém com independência. Somente com harmonia e independência nós vamos ter uma democracia nesse país. Muitas pessoas questionam a forma de trabalho do STF nas investigações. Qual a sua opinião sobre o STF nesse contexto? O que acontece é que a nossa Constituição, existem muitas brechas, muitas coisas que precisam ser regulamentadas. Ou seja, diante dessa falta de regulamentação, cabe, claro, à Corte Maior da Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, a dirimir essas dúvidas, e é isso que o Supremo está fazendo. A questão jurídica, né? Questão jurídica. Rever ou continuar atuando na forma que é
conveniente e necessária, né? Conveniente e necessária, é claro. Então está fazendo o seu papel. Cabe, nesse caso, o poder legislativo, que é o poder competente para legislar, para fazer as leis, é procurar debelar esses problemas, esses impasses, esses óbices que existem no que diz respeito à interpretação da nossa Constituição. Deputado Inácio, e quanto à economia do país, como o senhor tem acompanhado em meio a tudo isso que está ocorrendo? Olha, o Brasil tem tudo para ser uma das maiores potências do planeta. Hoje nós já somos a 8ª economia do mundo. A previsão é que nos próximos 10, 15 anos, o Brasil já seja a 5ª ou 4ª economia. Teremos os Estados Unidos, primeiro será a China, depois os Estados Unidos. Que temem não aceitar, Terceiro, China, Estados Unidos, a Índia, a Indonésia e o Brasil. Nós vamos superar todos os países europeus. Nós temos tudo. Nós temos tudo para dar certo, mas vendo o retrocesso de alguns países que já chegaram numa posição, digamos, bem confortável economicamente, isso impõe uma vigilância constante, não é? Do que se propõe na área econômica. Olha, o que nós precisamos, é claro, nós tivemos a eleição agora do Trump, ele com receio do crescimento dos países asiáticos, principalmente a China, então ele está tentando criar empecilho óbvio para o não crescimento da economia da China. O país hoje mais pujante do planeta é a China, mas você precisa reconhecer que existe desenvolvimento econômico, mas existe desenvolvimento social. Para mim, é um casamento. O desenvolvimento econômico de um país tem que ser o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Mas, voltando à questão do Brasil, nós temos tudo. Nós temos riqueza no nosso subsolo, nós temos a maior reserva hídrica que o planeta tem. Nos próximos anos, nós vamos nos deparar com vários conflitos, com guerras. Não é por conta do petróleo, não. É por conta de água potável. Nós temos um potencial turístico enorme, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, nós temos potencialidades enormes. O que você pensa, Inácio? O que é que precisa ser feito para colocar em prática? O mais importante para mim, esse pensamento não é meu. Esse pensamento vem de Dom Pedro II, que era promover a integração, a época do Império, quando ele fez uma viagem de quase 6 meses às províncias do Norte, como era chamado o Nordeste, a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Inclusive, essa rua aqui ao lado da Assembleia Legislativa, onde nós estamos aqui nos estúdios da TV Assembleia, saindo da praia até a Catedral, como é o nome dessa rua? Rua do Imperador. Exatamente. Porque no dia 31 de dezembro de 1859, ele chegou a Maceió, fez esse percurso, aí foi batizado Rua do Imperador. Pois é. E inaugurou a Catedral, 31 de dezembro de 1859. E comemorou o aniversário dele. O aniversário dele tinha sido em 2 de dezembro. Ou seja, mas ele comemorou no dia 31 de dezembro de 1859, com a inauguração da nossa catedral. A rua subindo, essa ladeira da catedral, é conhecida por Rua 2 de Dezembro, em homenagem ao dia do aniversário dele. A praça aqui
em que está instalado o prédio da Assembleia, chama-se Dom Pedro II. E ele ficou hospedado nesse prédio onde hoje funciona a biblioteca. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, ele promove, junto com sua equipe, ele idealiza um projeto de integração do Nordeste para o Brasil, aproveitar todas as potencialidades de cada região. E para o Nordeste, qual foi o ponto de interseção que ele encontrou? Qual a cidade que ele encontrou para ser o ponto de interseção entreposto? A minha cidade, Piranhas. Foi quando autorizou a construção da ferrovia, que seria uma transferrovia, iria até o Pará, fez a primeira etapa de Piranhas até Petrolândia, em Pernambuco, a região não navegável do Rio São Francisco. E aliado a isso, ele ia iniciar a construção de hidrelétrica, já que ele conheceu as cachoeiras de Paulo Afonso, que essa tecnologia já tinha surgido na Europa. Então, foi o único governante que pensou em realmente aproveitar as riquezas de cada região do Brasil, promovendo essa integração. Professor Inácio Loyola, porque as histórias do Brasil, as histórias do Estado, o senhor tem um conhecimento profundo. Eu pergunto, o senhor falou a Rua do Imperador. Por que trocar para Gabino Besouro? Eu não entendo. A história deveria fazer prevalecer o nome das ruas da cidade, né? Isso foi o percurso, tudo bem, Rua do Imperador. O cara poderia pensar que não era portado ser imperador Dom Pedro II, só tem imperador. O Gabino Besouro foi governador de Alagoas, Sim. É claro, né? Isso a gente não vai questionar, mas que a gente precisa resgatar e mostrar essa história. Eu costumo dizer que felizes daqueles que contam história, porque esses conhecem, ou esses vivenciaram, ou esses conhecem essa história. E costumo dizer, Gorete, que só existe dois consensos perante a humanidade. Qual é o ser humano que não gosta de história e de música? Todo ser humano que não a gosta. História através dela contada, um filme, uma novela, um livro, um seriado e por aí vai. É verdade. E a música, independente do estilo dela. Mas Tem até para os todos os animais, gostos. até os animais gostam de música. Verdade. Deputado Inácio, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do MDB, ele que está no seu 4º mandato na Casa de Tavares Bastos. Deputado Inácio, falamos sobre economia, um pouco de economia no Brasil, em geral. Qual é a expectativa que o mundo político tem sobre a economia do Brasil e notadamente de Alagoas? Primeiramente, eu vou começar por Alagoas, que é o nosso estado. Alagoas, podemos dizer assim, é a grande dádiva de Deus para com o Nordeste brasileiro. Alagoas tem riquezas imensuráveis. Norte, sul, leste, oeste. Solo fértil. Potencial turístico imensurável. Água em abundância. Temos energia e temos estrada.
Nenhuma região, os 3 pilares do desenvolvimento de qualquer estado, região ou qualquer país, no meu entendimento, é água, estrada e energia. E nós temos isso em abundância. É o básico, né? É o básico. Como eu costumo dizer, um assunto puxa outro. Eu analiso que o ser humano não pode duvidar da existência de um ser superior. Por quê? Porque o maior exemplo de um ser superior é a própria natureza. A natureza. Aham. E outra coisa, Gorete. Vieram pessoas com missão divina para o planeta. Os homens que criaram a matemática. Os homens que criaram a física. Os homens que criaram a química, sem recurso nenhum. Uma das maiores invenções da história da humanidade é a tabela periódica. Ela é perfeita. Perfeita, perfeita. Talvez muitos telespectadores que não acompanham de perto essa questão que eu estou colocando, eu vou dizer, mas tudo que existe no mundo até hoje, a televisão, a internet, a medicina, a odontologia, tudo deriva-se de 3 pilares: a química, a física e a matemática. Isso vem de anos e anos antes de Cristo. Por conta disso, eu digo que eles vieram com a missão divina. Voltando ao estado de Alagoas, nós temos praias belíssimas, nós temos rios, nós temos alagoas, nós temos um solo fértil. Ou seja, desde o governo de Renan Filho para cá, e hoje com o governador Paulo Dantas, nós estamos aproveitando essas riquezas, essas potencialidades, que Alagoas, eu não tenho dúvida, que pode ser para o Nordeste tão importante quanto a Califórnia para os Estados Unidos. A economia, para dar certo, tem que andar alinhada ao meio ambiente. Ao meio ambiente. O que dizer sobre isso no estado de Alagoas? Eu venho pregando há muito tempo, que a ciência, desde o século XX eu venho dizendo isso, que a ciência da atualidade é ecologia. Hoje, ou a gente cuida de preservar o meio ambiente, ou senão a gente vai acabar com essa morada. Isso o aquecimento global está aí, denunciando tudo aí. A negligência. O maior exemplo que nós temos é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco está morrendo. O Rio São Francisco é um rio agonizante. Para se terem uma ideia, o Rio São Francisco corresponde a quase 70% do potencial hídrico do Nordeste. Porque ele já foi, né? Ou não? Continua ainda. Se a gente deixar, se o Rio São Francisco deixar de existir, é a mesma coisa que o Rio Nilo deixe de existir para o Egito. O Rio São Francisco é responsável por 300 mil hectares de projeto de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. É uma questão de preservar a sustentabilidade do rio, né? E ele está morrendo. Isso é um tema que a gente levaria horas, horas e horas. Só para vocês terem uma ideia, quando o Rio São Francisco foi descoberto no dia 4 de outubro de 1501, foi coletado água a 60 quilômetros da foz do Rio São Francisco. O rio era um rio pujante, rico, um rio que os indígenas chamavam de Opara, os índios. Hoje, o Rio São Francisco, a Chesf liberou hoje 1.600 metros cúbicos por segundo. Estávamos com 1.100. A partir de hoje,
por conta de uma determinação do Ministério do Meio Ambiente, para que se aconteça a piracema do Baixo São Francisco, nós estamos com 1.600. Mas a vazão mínima do Rio São Francisco, estabelecida pelo IBAMA, que é 1.360 metros cúbicos por segundo, o que significa isso? Se não chegar essa quantidade de água no mar, o mar quem adentra no rio. Todo rio começa a morrer quando o mar adentra nele, ele não tem força. Que muitas pessoas que não entendem costumam dizer quantos milhões de litros d'água são jogados no mar sem serventia. Isso quem dizia muito, quando era ministro da Integração Nacional, era Ciro Gomes. A verdade é que todo rio, quando não tem água para adentrar no mar, o mar é que adentra no rio. Mas nós estávamos até ontem com a vazão de 1.100, ou seja, nem a vazão mínima ecológica nós tínhamos no Rio São Francisco. Uma frase que eu pensei do senhor sobre essa questão. A região do sertão, nenhuma região do sertão nordestino tem mais água que o sertão de Alagoas. E, no entanto, o senhor recebeu a prefeita de Ouro Branco reclamando do abastecimento na região, né? Veja bem, eu quero dizer que a região que tem mais água no Nordeste brasileiro é o sertão de Alagoas. Nós temos o Canal do Sertão e temos o Rio São Francisco. O Canal do Sertão, 30% da vazão, da quantidade de água que tem no Canal do Sertão, dava para atender os 102 municípios do estado de Alagoas. De Mata Grande a Maragogi, passando por Arapiraca, Palmeira dos Índios, Maceió e por aí vai. Sem se falar no Rio São Francisco. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Naquele eixo dos lagos de Xingó, que eu batizei, aliás, os lagos de São Francisco, nós temos 7 hidrelétricas. Sem levar em consideração que as hidrelétricas estão entrando em desuso, a moda hoje é energia solar e a eólica. A solar nós temos em quantidade enorme. Infinita, praticamente. Infinita. E temos estradas que nenhuma outra região do Nordeste tem. Nós temos 2 estradas para o sertão. A BR-316, Maceió, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Paulo Afonso. E a L-220, que está sendo duplicada. Começou com o governo Renan Filho e o governador Paulo Dantas está dando continuidade. Que é Maceió, São Miguel dos Campos, Arapiraca, Batalha, vai até Delmiro Gouveia. E essa falta de água no sertão, como se explica? Que tem empresa, que tem concessionária lá fazendo o seu trabalho. A empresa Águas do Sertão, ela adquiriu essa concessão para 34 municípios do Alto Sertão, do Médio Sertão e parte do Agreste. Eu venho tecendo várias críticas à empresa Águas do Sertão. A empresa Águas do Sertão prometeu que em 4 ou 5 anos todo sertanejo teria água em sua casa. Que nós teríamos saneamento em todas as cidades, essas 34 cidades que ela se responsabiliza pelo abastecimento d'água e pelo saneamento. Resumindo, só ficou no discurso. Até o presente momento, nada acontece com essa empresa. A Águas do Sertão não fez investimento nenhum. Que é uma obrigação fazer. Um compromisso que assumiu. Um compromisso que assumiu. É um compromisso que assumiu com o Estado de Alagoas. Até o presente momento, 0 de investimento. Eu sempre me posicionei contra a privatização de vários setores. Setor elétrico, apesar que o setor elétrico em Alagoas, a Equatorial, está funcionando divinamente.
Mas a questão da água e de saneamento, até agora, nada. Nós estamos presenciando aquela empresa que explora energia elétrica em São Paulo. São Paulo está uma cidade como? Falta água durante o dia e falta luz durante a noite. Problema sério, uma cidade como São Paulo, a mais importante do Brasil. Eu aproveito a oportunidade do programa Frente a Frente para fazer mais um apelo àqueles que dirigem essa Águas do Sertão, que correspondam à expectativa de nós alagoanos. Nós estamos cheios de discursos enganosos. E o pior é que ninguém sabe quem dirige esse consórcio. O contrato foi feito junto ao governo do Estado? O contrato foi feito com o Então, governo. A há qualquer meios momento jurídicos, pode inclusive. ser rescindido esse contrato. Mas está sendo um absurdo. A reclamação Generalizada. é generalizada. E as contas, quando chega, abusivas demais. É uma situação que traz prejuízos também para o agronegócio. O senhor é expert nas questões das águas, mas sabe que aquela região precisa de água, né? Inclusive para manter a agricultura nas condições normais. Veja bem, o governador Paulo Dantas, a bacia leiteira de Alagoas é a bacia leiteira mãe do Nordeste brasileiro. Essa atividade foi despertada na região que foi batizada hoje como a bacia leiteira nossa, Batalha, Major Isidoro, Monterópolis, Jacaré e ali. E de lá saíram as matrizes responsáveis pela formação das bacias leiteiras do Nordeste brasileiro. E está se instalando uma indústria de um conceito maravilhoso, Sergipe, a Nativille, está instalando uma indústria na cidade de Batalha, aqui no nosso sertão, na bacia leiteira. A nossa preocupação é que essa indústria precisa de água e que a nossa empresa, esse consórcio Águas do Sertão, não venha... Não dá garantia. Não venha garantir a água. Isso é um simples exemplo que eu estou dando para a garantia dessa empresa vir a funcionar, que foi uma das grandes conquistas do governo Paulo Dantas, a instalação dessa indústria de laticínio no nosso sertão. Bem, vamos aguardar, né, que se chegue uma ação do governo para fazer com que a empresa cumpra o seu papel, né, ou ação judicial nesse sentido. Deputado, nesse viés, fale-me sobre o projeto de autoria do senhor, já sancionado pelo governo do Estado, que considera de utilidade pública estadual a Associação Empresarial e Turística da Rota Ecológica dos Milagres. O que isso representa na prática para o segmento do turismo aqui em nosso estado? Olha, nenhum estado do Nordeste tem mais riquezas para se explorar essa atividade, que é uma das atividades que mais gera divisas para o município, para uma região, para um estado, país, do que o turismo. E Alagoas é privilegiado. Leste, oeste? Leste, norte, sul, leste e oeste. E uma das regiões hoje pujantes no que diz respeito à questão do turismo é o nosso litoral norte. Então eu fui procurado por aqueles empresários da região do litoral norte e... Desbravadores. Desbravadores, onde ninguém se acreditava. Pois é. E foi criada essa associação dos empresários da área de turismo, foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa, e o governador Paulo Dantas, sensível, sabendo da importância, sancionou, já foi publicado em Diário Oficial, e essa organização passa a ser de utilidade pública e de grande importância
para o turismo na região do litoral norte. Para viabilizar, inclusive, investimentos desses empresários, né? Empresários micro, pequenos e grandes empresários, né? Todos têm uma participação. O pequeno, o micro, o pequeno, o médio e grande tem uma importância muito grande para isso. Eu costumo dizer que, independente do seu porte, todos contribuem para o desenvolvimento de Alagoas e todos contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Certamente, deputado. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do MDB, ele que está no seu 4º mandato aqui na Casa de Tavares Bastos. Deputado, nos fale sobre um projeto de sua autoria que prevê a formação de educadores em primeiros socorros. Qual foi a sua preocupação ao elaborar esse projeto? Veja bem, Gorete, a gente sabe que em vários momentos um ser humano pode vir a óbito por falta de uma assistência de imediato. E mínima assistência. Né? Mínima assistência. E esse projeto de lei de minha autoria, estabelece que as escolas públicas do estado de Alagoas venham capacitar pessoas para o atendimento nos primeiros socorros. Acontece acidentes, fratura de perna, de braço, a questão do engasgo, ou seja, várias outras coisas que podem acontecer e naquele momento, por falta de uma assistência de uma pessoa com experiência nessa área para as primeiras assistências, esse aluno pode vir chegar a óbito. Não precisa ser um profissional da área de saúde. Por exemplo, dar um treinamento com o Corpo de Bombeiros. Um militar BM, ele está treinado, capacitado, não é que ele tenha formação no curso da área de saúde. Então, o nosso entendimento é esse. A gente precisa se prevenir no sentido que a gente venha evitar esses casos. Eu, recentemente, soube de um caso que aconteceu em Minas Gerais. O que foi que aconteceu? Um determinado aluno do curso fundamental, ele veio a óbito por conta que ele se engasgou durante a refeição na escola. E não teve ninguém... Na merenda escolar. Na merenda escolar. Isso acontece por esse mundo afora. Por falta de uma assistência de imediato, uma pessoa treinada, capacitada para dar os primeiros socorros, essa pessoa veio a morrer. Então, palmilhando por esse caminho, por esse entendimento, é que esse projeto de lei de minha autoria foi aprovado e sancionado pelo governador. Já é lei. E sei que é de grande importância. É um trabalho preventivo que você faz. A medicina tem a curativa e a preventiva.
eu defendo muito a medicina preventiva, a medicina educativa. E isso faz com que a gente venha, de um modo, deixar essas escolas com melhores estruturas para atender nesses momentos de dificuldade. É segurança e bem-estar, não só para os alunos, mas para o corpo docente e de trabalhadores em geral das unidades de ensino. Claro, inclusive nós temos, por exemplo, nessas escolas, nós temos professores de ciências, que é uma área já equiparada, professor de biologia, que tem mais facilidade para ser capacitado para fazer esse atendimento. Pois é, imaginar que o engasgo pode gerar a morte de alguém e ter um profissional ou profissionais disponíveis nas unidades de ensino para agir no momento certo, dá uma certa tranquilidade, não é, deputado? Com certeza. Falemos agora sobre a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL, que foi recredenciada a atuar. E o senhor fez um pronunciamento muito empolgante, assim, digamos, sobre o trabalho da UNCISAL aqui no contexto da saúde pública do Estado. Olha, um dos grandes orgulhos que eu tenho é de ser brasileiro, de ser nordestino, de ser alagoano, de ser sertanejo e ter nascido em uma cidade encravada entre a Caatinga e o Rio São Francisco, é a cidade de Piranhas. Então eu vibro, eu comemoro todos aqueles alagoanos, aqueles brasileiros, nordestinos, piranhenses, que se destacam. Se destacam. Me orgulho muito, 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 muito. E a nossa UNCISAL, antiga Escola de Ciências Médicas, passou por um processo difícil, um momento em que foi descredenciada, um momento de degradação, e com a direção atual do magnífico reitor, o professor Henrique Costa, foi a única escola estadual de medicina no Brasil a adquirir a nota máxima. Isso é notícia de orgulho para nós alagoanos. Eu fico muito e muito feliz com isso. Uma escola que está na nata, na classe, na Série A. Se fizermos uma analogia do futebol, faz parte da Série A. Está entre as melhores universidades do país. As melhores universidades do país. Eu fiz um pronunciamento aqui na Assembleia Legislativa, parabenizando a escola, parabenizando o seu reitor, parabenizando os pró-reitores, o corpo docente, o corpo discente, os servidores, ou seja, toda a UNCISAL está de parabéns por esse reconhecimento. E quem mais ganha com isso somos nós alagoanos. A UNCISAL está dando um exemplo para o Nordeste e para o Brasil. E é com pessoas, instituições como a UNCISAL, que nós vamos fazer com o governador Paulo Dantas, do estado de Alagoas, o estado mais desenvolvido do Nordeste. Isso a médio ou a longo prazo? Qual é o seu entendimento, professor? Já foi colocado o alicerce. Nós não podemos deixar de reconhecer Professor, o trabalho. Foi uma falha. O senhor fala com tanta convicção que passa a ideia do professor. Não, porque eu sou muito fanista. Eu costumo dizer que eu sempre cito, eu prefeito de Piranhas, quando iniciei a divulgação de Piranhas a nível de Brasil, e Piranhas conquistou o título de Patrimônio Nacional, no dia 17 de dezembro de 2013, quando o IPHAN reconheceu o Centro Histórico de Piranhas e a Vila Entre Montes, município de Piranhas, como patrimônio nacional, historicamente e paisagisticamente,
eu citei uma frase de um escritor russo, Leon Tolstói, quando ele diz o seguinte: o ser humano só é universal quando ele canta a sua aldeia. Eu acredito tanto em Alagoas, eu acredito tanto no Nordeste, tanto no Brasil, por isso que eu digo que, diante das potencialidades que Alagoas tem, a CISAL é uma referência, é um paradigma para motivar toda a família alagoana. Pois bem, deputado Inácio, na sua ação parlamentar, o que mais o motiva? Olha, eu defender os interesses do povo de Alagoas. A nossa convivência aqui na Assembleia Legislativa, eu já estou no 4º mandato, existe uma harmonia muito grande. Somos 27. Cada um tem sua bandeira de saudar. Todos nós, 27 deputados, temos um único objetivo. O grande consenso é o desenvolvimento do estado de Alagoas. Uma vez me perguntaram recentemente numa entrevista que Alagoas, que a Assembleia está sem grandes debates. Eu digo, o que significa grandes debates? É discussão, é briga, é conflito? Não. Cada um de nós tem sua bandeira. Saúde, tem uma razão educação, de estar aqui, tudo tem o seu porquê. Quando nenhuma ciência encontra o seu porquê, você encontra o porquê na filosofia, que é a ciência dos porquês. Estamos numa fase, e tem a ver com o momento político que o Brasil vive, Alagoas está no contexto, que as pessoas deixaram de conversar ou de discutir no melhor entendimento do que é uma conversa, a defesa de uma causa, por exemplo. As pessoas estão brigando mais. É constatado isso, não é? E o que o senhor diria sobre essa prática? Isso tem que acabar, não é? Nós temos de esquecer essas discussões pequenas, essas discussões microscópicas, essas discussões estéreis. A gente precisa apresentar propostas para o desenvolvimento do Brasil. É isso que nós precisamos. Todo ser humano, todo brasileiro é importante. Toda atividade econômica é importante para o desenvolvimento do Brasil. É como uma orquestra. Uma orquestra, do pianista ao pandeirista, todos são importantes. Se um falha, se um erra, compromete todo o resto. É um time de futebol. Se um zagueiro falha, se um goleiro falha, compromete o time. Então, nós precisamos acabar com esse canibalismo. Todos nós somos importantes. Nós precisamos reconhecer, nós brasileiros, as riquezas que nós temos. E diante dessas riquezas, nós temos tudo para ser o país mais desenvolvido do mundo. Nesse contexto, seria interessante uma fala do senhor sobre orçamento público e efetivação dos direitos sociais. Olha, os direitos sociais precisam ser muito respeitados. Muitas vezes as pessoas criticam sem saber. O momento mais importante é o momento do orçamento. E o projeto tramita aqui na Assembleia. E chega um determinado dia que nós temos uma audiência pública. Todos são convidados, todos têm acesso ao plenário da Assembleia Legislativa. Porque a peça mais importante é diante do orçamento, tanto pode ser a nível municipal, estadual ou federal. É ali onde nós que fazemos o poder legislativo aprovamos o orçamento para o ano seguinte, onde vai ser gasto em segurança, saúde, educação, meio ambiente, cultura, no que diz respeito a todas as atividades
Ou seja, ali está o que está previsto. É como numa casa. Você faz sua previsão que vai gastar no ano que vem. Vai pintar a casa, vai comprar um móvel, vai comprar uma televisão, ou seja, a mesma coisa o orçamento. E as pessoas precisam saber da importância de participarem dessa audiência pública, da tramitação desse projeto aqui na Assembleia, para que no amanhã venha cobrar, tanto do governante, pode ser ele a nível municipal, estadual, federal, como cobrar dos parlamentares a nível federal, das assembleias legislativas e das câmaras municipais. É isso. Lamento que o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada mais uma vez, deputado Inácio, por essa aula que o senhor geralmente nos concede quando dá essas entrevistas. Obrigada. É generosidade sua, mas eu quero dizer, eu acredito que Alagoas, isso já é um bordão meu, tem tudo para ser para o Nordeste o que a Califórnia é para os Estados Unidos. Ótimo. Boa referência. Obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro aqui no Frente a Frente. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso encontro também aqui no Frente a Frente. Até lá.